pouco mais de 500 anos, as terras que conhecemos como continente americano e o território que hoje conhecemos por Brasil foram invadidas pelos europeus, que chegando aqui escravizaram, mataram, roubaram e tiraram as riquezas dos antigos habitantes dessas terras. Centenas de povos, os tupis, os guaranis, os cariris e tantos outros. Hoje, depois de séculos, a disputa pela terra dos povos indígenas, daqueles que sobreviveram, continuam e as suas terras estão ameaçadas. Estão ameaçadas através da disputa chamada de Marco Temporal das Terras Indígenas. O Marco Temporal das Terras Indígenas é uma tese que busca restringir os direitos dos povos indígenas garantidos pela Constituição Brasileira de 1988. Pela interpretação desse chamado Marco Temporal, defendida por ruralistas, garimpeiros e setores interessados na exploração das terras tradicionais, os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988. Nessa data, que foi da promulgação da Constituição de 88, estivesse sob disputa judicial comprovada. Portanto, o marco temporal ignora que as terras sempre foram ocupadas pelos indígenas, antes mesmo da chegada dos europeus ao nosso continente. Entenda de fato o que está em jogo no julgamento histórico do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal. O que está em jogo? No limite, o que está em jogo é o reconhecimento ou a negação do direito mais fundamental aos povos indígenas, o direito à terra. Há, em síntese, duas teses principais que se encontram atualmente em disputa. A Constituição Federal de 1988, baseada na tese do indigenato, que garante aos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E, por outro lado, uma interpretação com base na tese do marco temporal, que defende que os povos só teriam direito à demarcação das terras que estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, ou que estivessem sob disputa física ou judicial. Que consequências esse julgamento pode ter para os povos indígenas? Caso a decisão do STF seja em favor dos direitos originários dos povos indígenas, centenas de conflitos em todo o país poderão ter o caminho aberto para sua solução, assim como dezenas de processos judiciais seriam imediatamente resolvidos. As 310 terras indígenas que estão estagnadas em alguma etapa do processo de demarcação, assim como outras 537 que ainda não tiveram nenhuma providência do Estado para proceder com sua identificação, já não teriam, em tese, nenhum impedimento para que seus processos administrativos fossem concluídos. Por outro lado, caso o STF opte pela tese anti-indígena do marco temporal, acabará por legalizar o esbulho e as violações ocorridas no passado contra os povos originários. Nesse caso, pode-se prever uma enxurrada de outras decisões anulando demarcações, com o consequente surgimento de conflitos em regiões pacificadas e o acirramento dos conflitos em áreas já deflagradas. Esse será um julgamento histórico, no qual o STF terá a oportunidade de reafirmar o seu papel de guardião constitucional e ratificar o caráter pluriétnico e multicultural do Brasil. Caso contrário, assistiremos atônitos à continuidade do extermínio físico e cultural dos povos indígenas.